Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é racismo em Monteiro Lobato. No estúdio, Ederson Graneto entrevista Marisa Lajolo, especialista na obra de Monteiro Lobato, sobre a ação movida junto ao STF que afirma existirem elementos racistas no livro Caçadas de Pedrinho. Afinal, o livro de Monteiro Lobato, Caçadas de Pedrinho, é ou não é racista? Bom, o Supremo Tribunal Federal ainda não chegou a uma decisão. O STF tem feito reuniões para ouvir o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, que questiona o uso do livro nas escolas por conter elementos racistas, e o Ministério da Educação, que distribui o livro para as escolas. Nós vamos conversar agora sobre Monteiro Lobato e racismo com a professora da Universidade Mackenzie, da Unicamp, Marisa Lajolo. Tudo bem, professor? Oi, tudo bem. Então, conta pra gente, você já trabalhou, já trabalhou Monteiro Lobato, tem um livro seu até que ganhou o Jabuti sobre isso, não é isso? Sobre os textos dele. Eu faz um tempinho que o Lobato é um dos meus objetos mais queridos de pesquisa, né? Quando eu era menina, eu lia Lobato, gostava muito. E é muito bom quando você, depois profissionalmente, consegue retomar algumas coisas da infância. E acho que essa questão bem atual do racismo e do preconceito na obra do Lobato é uma oportunidade rara de se discutir literatura em termos sérios num país que está sempre se queixando com razão de que há poucos leitores, de que as pessoas leem mal, etc. Eu acho que Lobato não insufla o racismo, eu acho que Lobato não transmite ideias preconceituosas, eu acho ao contrário, eu acho que as pessoas leem Lobato e passam a ter uma perspectiva bastante positiva da tia Anastácia. Quando eu era pequenininho, eu lia bastante Lobato, né? A gente começa a ler, né? Começa a ler com a literatura de Lobato, entra no universo da literatura com ele, né? E agora que a gente está se dando conta de que tem essas coisas, essas questões colocadas a respeito do racismo no Lobato. Esse livro Caçadas de Pedrinho tem lá duas frases. Uma que ele fala que a tia Anastácia chama ela de macaca de carvão, e outra que acho que a Emília fala que ela tem a carne preta. Você acha que isso dá para ter uma conotação racista dentro do livro inteiro? Olha, que é o que estão pedindo para justificar. Então, eu acho que não se sabe exatamente, não se tem uma ideia clara de como é que crianças negras leem esse livro. Eu não tenho informações sobre como é que negros leem esse livro. Eu acho que a gente precisaria saber melhor isso. Eu acho que valeria a pena se ter uma pesquisa sobre leitores, crianças, leitores jovens, se eles se sentem ofendidos por essas passagens do livro. Sim. Mas veja, essas passagens a gente está discutindo desvinculadas do contexto do livro inteiro. Então, você tira ali do meio, pinça uma frase e fala que a frase é racista. Então, dizer que a tia Anastácia, quando no livro se diz que a tia Anastácia é comparada com uma macaca, é porque ela está subindo em pernas de pau. E o Monteiro Lobato, ele usa a expressão, ele chama de macaco todo mundo, não é só a tia Anastácia. Ele tem até um livro chamado O Macaco que se Fez Homem, que é o título de um conto divertidíssimo, em que ele diz que o homem veio do macaco e foi o macaco que sofreu um acidente. Que então ele começou a pensar e daí deu tudo errado, bateu a cabeça no chão. Então, eu acho que isso precisaria uma leitura um pouco mais atenta, um pouco mais de confiança nos leitores. E ao final do livro Caçadas de Pedrinho, a tia Anastácia, ela olha para a dona Benta e diz, tenha paciência, assim, nego também é gente, agora é minha vez. Então, eu acho que uma nota da editora, por melhor que seja, é sempre uma interferência, é sempre uma espécie de tutela, de gerenciamento na leitura, e eu acho que o texto é autossuficiente para colocar de forma adequada questões de racismo e preconceito na sociedade brasileira. Quer dizer, o texto ele próprio se explica e não tem, você acredita que não tem essa questão de racismo envolvendo ele, né? Bom, o Conselho Nacional de Educação determina que obras não podem, quer dizer, o que justifica aí essa ação, essa tentativa de obrigar que haja uma nota no início do livro explicando essa questão racista, é que o CNE tem uma lei que determina, uma recomendação que determina que as obras adotadas em escolas públicas devem combater o racismo, certo? E em cima disso é que essa instituição, esses advogados e tal,
quiseram obrigar o MEC a colocar, o editor a colocar uma nota. Você acha que essa nota valeria a pena? Você acha que teria que treinar professor para... Não, eu acho que treinar professor não precisa para nada, precisa formar melhor o professor. Um professor bem formado, ele é capaz de ler qualquer obra e trabalhar com os alunos qualquer obra. E essa ideia da gente ficar detectando passagens racistas na literatura é algo muito discutível. Se você, no calor da hora da primeira discussão desse texto do Lobato, eu recebi um e-mail de uma professora que me dizia que era preciso também censurar Machado de Assis, porque ele tem uma passagem do Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde ele fala de uma moça que tem um defeito na perna. É verdade. E ele diz, por que bonita se coxa, por que coxa se bonita? Bom, o que eu vou fazer? Vou pôr uma nota, vou dizer, veja, Brás Cubas era malvado porque... O leitor é suficientemente capaz, um leitor bem formado, uma criança que tem um professor bem formado, de perceber a solidariedade do narrador por onde está. Sim. Então, eu acho que essa ideia de notas de rodapé, de alertas ao leitor são... Mesmo porque os próprios personagens têm as suas características, né? O personagem não pode ser racista se ele estiver num contexto que não seja racista, entendeu? Inclusive para colocar uma posição do autor, dos outros em volta. Você sabe que eu sempre hesito muito em dar exemplos de outras passagens que podem ser tidas por racista, porque vai que alguém vai decidir impetrar o mandado de segurança contra. Mas há uma cena lindíssima, também no Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde um escravo, quando é liberto, a primeira coisa que ele faz é comprar um escravo e açoitar esse escravo no Pelourinho do Rio de Janeiro. O que a gente faz? A gente omite esse pedaço, a gente põe uma nota de rodapé. Eu acho que a ideia de que a leitura precisa ser gerenciada por notas de rodapé e advertências, ela é contraproducente, ela sugere a minha ideia de leitor como alguém absolutamente incapaz de entender um livro. Sim. Você trouxe alguns exemplos aqui para a gente, num PowerPoint, e um deles eu achei bastante interessante, é essa história que dentro da obra do Monteiro Lobato tem uma caçada à onça e há uma nota da editora sobre a história da caça. Vamos mostrar aqui. Quer dizer, uma nota dizendo o seguinte, né, dentro do livro: essa grande aventura da turma do sítio do Pica-Pau Amarelo acontece em um tempo em que animais silvestres ainda não estavam protegidos pelo IBAMA, pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Nem a onça-pintada era uma espécie ameaçada de extinção como nos dias de hoje, né? Só que o teu próprio texto aqui já diz que o Monteiro Lobato justifica isso, né? No texto do livro dele, né? Ele faz referências à caçada de onça, que os próprios animais dizem que o homem está acabando com a floresta, enfim, dentro do livro. Eu acho que essa nota ela é curiosa porque ela começa dizendo: essa grande aventura do sítio já mata o suspense nesta nota que está na abertura do livro. E ela é uma nota, a meu ver, que é puramente para satisfazer ao MEC, porque na história as crianças matam uma onça e o sítio é invadido pelas onças a partir de uma assembleia de todos os animais que falam da pouca responsabilidade do ser humano em relação ao planeta Terra. Então você tem um excelente momento para discutir com as crianças tudo isso. Não precisa entrar o IBAMA, e botar uma nota lá na frente. Não precisa botar uma nota, não precisa dizer crianças não matem onças, sabe? É quase que uma ofensa ao leitor essa ideia de que um leitor sem notas é um leitor que vai entender errado a história. Mesmo que seja uma criança, um jovem, né? Mesmo que seja uma criança, porque a criança ela tem que aprender a ser independente, não é verdade? A gente quer leitores que sejam capazes de ler livros e de construírem um significado para aquilo que leem. Atualmente, você não acredita que há significados errados na construção do que você lê. Eu sempre lembro de uma ocasião que eu estava dando um curso sobre Machado de Assis e tem a história da Capitu que tinha olhos de ressaca. Eram crianças de Campinas
e de Paulínia, onde não tem mar. Então, ressaca para eles era ressaca de bebedeira. E Capitu não era uma alcoólatra. Então, você percebe questões extremamente interessantes, mas não adianta ter uma nota de rodapé dizendo ressaca e a metáfora que Machado usa para... Você tem que aflorar isso e conversar com os leitores. Aí é importante, se esse episódio do Lobato servir para uma conscientização da necessidade da formação do professor como um excelente leitor, para que ele seja um excelente guia de leitura para os alunos, valeu a pena. Você acha que dá para chegar nisso? Eu acho que tem que chegar nisso. Eu acho que a educação ela existe para ensinar as pessoas a lerem e ensinarem as pessoas a serem independentes na interpretação da leitura. Acho que é plenamente possível se ensinar isso num curso de pedagogia, num curso de magistério. Enfim, é para isso que existem as universidades. Eu estou falando, você acha que essa discussão especificamente vai influenciar de alguma maneira o curso de pedagogia? Já não deveria os professores estarem preparados para trocar essas ideias com seus alunos? Pois é, que eu sou uma otimista, né? Faz anos que a gente discute no Brasil questões de leitura, questões da formação do professor, e a gente sempre tem um pouco a impressão de que volta a estaca zero. Eu acredito que não. Eu acredito que, por exemplo, esse assunto ter chegado ao STF, esse assunto ter passado pelo Conselho Nacional de Educação, você está multiplicando os agentes da discussão de leitura no país. E é muito interessante essas discussões em programas de televisão, em cursos à distância, que multiplica a audiência, para cada um na sua casa decidir o que quer. Esse livro é um livro que foi comprado pelo MEC e que, portanto, está numa grande quantidade de escolas no Brasil. Sim. É legal o pai ir para a escola, pegar o livro, ler junto com o filho, conversar com a criança, montar um site para leitores colocarem suas opiniões sobre se o livro é racista ou não. Vamos tirar a discussão da leitura das mãos exclusivamente de especialistas. É porque fica uma coisa de justiça, né? Esse livro, como você falou, faz parte do Programa Nacional de Biblioteca na Escola do MEC, mas é um livro de 1933. Está aí, gerações e gerações começaram a ler com livros do Monteiro Lobato, e esse é um deles, né? A gente tinha sempre a coleção do Monteiro Lobato em casa, né? Eu acho que sempre que a gente acredita que a legislação vai resolver coisas de cultura, tem algo profundamente errado. Né? O Lobato, coitado, ele já foi até preso porque ele escreveu O Escândalo do Petróleo, que era um livro onde ele onde ele divergia da política getulista do petróleo, ele foi preso. Antes, os livros dele foram queimados em algumas escolas católicas porque, segundo alguns educadores, os livros pregavam o ateísmo. E é interessante a gente pensar que Lobato ele sempre é perseguido por alguma coisa, né? Eu tenho para mim que é porque o valor maior da obra do Lobato é a independência e a irreverência. E todos os poderes constituídos têm muito medo disso. Tem medo da irreverência dele. Tem medo da irreverência do Lobato. Muito interessante. Quer dizer, então, nada de nota técnica, você acredita que o leitor é capaz de tirar essas diferenças, como, enfim, que o próprio Lobato coloca no livro, né? Como está aqui, tenha paciência, agora chegou a minha vez. Negro também é gente. Eu sou mesmo uma otimista, né? Quer dizer, então eu mesmo, acho que não tem que pôr nota nenhuma, mas se tiver que pôr uma nota, sabe o que eu faria? Na primeira vez que alguém achar que o texto é racista, remete para a última frase do livro. Então, não diga para alguém pôr uma nota de rodapé dizendo: veja, leitor, como tia Anastácia é injustamente acusada pela Emília. Mas assim, se você se incomoda pelo tratamento recebido por Anastácia, leia até o fim a história e pense no assunto. É uma nota que eu acredito mais educativa do que qualquer outra nota. Tá ok, professora. Obrigado pela sua presença aqui na Univesp TV. Eu que agradeço o convite. Estou às ordens sempre que vocês quiserem. Tá bom, obrigado. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é racismo em Monteiro Lobato. No estúdio, Ederson Graneto entrevista o Frei Davi dos Santos, da ONG Educafro, sobre a polêmica a respeito do livro Caçadas de Pedrinho. A polêmica sobre o livro Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato, continua. A reunião de conciliação entre o Ministério da Educação e o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental não obteve consenso e o caso agora vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós vamos conversar sobre essa polêmica com o Frei Davi Raimundo dos Santos, da organização não governamental Educafro.
Tudo bem, Frei? Tudo bem, estamos bastante felizes, porque esse tema está trazendo consciência para a sociedade. Estamos divulgando uma questão, está sendo divulgada uma questão. Exatamente. Então, Frei, a questão aqui colocada é a seguinte, o livro de Monteiro Lobato, ele traz expressões racistas, ele é racista, quer dizer, por que é a interpretação do racismo nas páginas do livro, Frei? Ederson, temos plena consciência que Monteiro Lobato é um homem do seu tempo. Sim. Por ser intelectual, ele deveria ter crítica sobre os erros do seu tempo. Então, Monteiro Lobato não teve essa capacidade de ter crítica. E o mais complicado, Monteiro Lobato está comprovadamente registrado como sendo um partidário de movimentos antirracistas. Movimentos racistas. Por exemplo, ele era um simpatizante da Ku Klux Klan, por exemplo. Então, para nós, Monteiro Lobato quis transmitir, no conjunto da sua obra, quis transmitir uma visão pejorativa da comunidade negra. Então, hoje, se este livro deve ainda continuar a circular, e somos a favor que ele circule, deve circular com a nota explicativa na introdução do livro. Nós defendemos essa tese para o bem da sociedade e para estar em harmonia com o Brasil novo, que é um Brasil que respeita a diversidade. Não é mais um Brasil que considerava o negro inferior. No tempo de Monteiro Lobato, o negro era um ser inferior. Era considerado. Isto, era considerado. Então, portanto, nós queremos que o Brasil de hoje, o MEC, todos os órgãos governamentais, sejam minimamente responsáveis até com aquilo que eles escrevem. Se você vê os vários documentos que o MEC produziu sobre essa questão da diversidade no livro didático, você vai aplaudir, muito bem elaborado. No entanto, quando o MEC percebe que o livro motiva, o livro de 1920 motiva a caça de onça, o MEC pensa, puxa, a caça de onça hoje não é mais permitido. Então o MEC exige que a editora coloque uma nota dizendo, crianças, professor, por favor, aí fala em caçar onça. Hoje em dia é proibido matar onça. Então, todos os livros que ofendem a ecologia, o MEC obriga e exige que coloque essa nota. Tá. Também, o livro foi escrito em 1920. Ora, a grafia do português era uma. O MEC exigiu que todas as editoras que publicassem o livro hoje atualizassem a grafia. Ora, gente, quando o assunto é ecologia, pode atualizar. Quando o assunto é discriminação gramatical, pode atualizar. Agora, quando o assunto é respeitar o povo negro, não pode atualizar porque ofende a obra? Por favor, que nação é esta? Ou melhor, quem são essas pessoas que defendem essa ideia? Que não está em sintonia com o que há mais de bonito do Brasil, que é a igualdade e o respeito ao diferente. Quer dizer, está colocado que há conteúdo racista no livro. O senhor acredita plenamente confirmado. Essa questão da macaca de carvão, que ele chama Dona Benta de macaca de carvão. Pense bem, como é possível um escritor qualificado criou a personagem Anastácia, criou a personagem Anastácia, mulher gorda, pesada, e ela sobe em uma árvore que nem macaca. Como é que um gordo sobe em uma árvore? Então, ou seja, é mesmo um espírito de criar chacota contra um povo que era comum no tempo do Monteiro. No entanto, hoje, o Brasil novo é um Brasil que respeita a diversidade. E até nos seus documentos respeita a diversidade, que gera a produção literária. Então, volto a dizer, queremos que o governo brasileiro, queremos que as escolas particulares, as escolas públicas, as editoras, e aqui eu estou com a bronca, a imprensa inteira debate o assunto, mas nunca cita a omissão das editoras. Quem está ganhando dinheiro com Monteiro Lobato? A editora Globo. Por que ninguém pressiona a editora Globo para poder levar a sério a colocação de uma nota explicativa? Que é uma exigência do MEC, não é? É uma exigência oficial. Agora, para mim, o que é estranho é o MEC tendo seus regulamentos essa exigência. Quando chega no tema do negro, o Conselho Nacional de Educação faz o primeiro parecer. O parecer 015 de 2010. O primeiro parecer ele é menorzinho, mas muito firme e técnico. No primeiro parecer, ele usa a palavra exigir. Exige-se da editora a colocação da nota explicativa. Tá. No segundo, depois que o MEC sofre pressão da editora Globo e sofre pressão de outros setores, o MEC exige que o parecer seja mudado.
E aí se constrói, sobre o mesmo assunto, o parecer 6 de 2011. E no parecer 6 de 2011, que muda, o Frei? MEC tira a palavra exigir e bota a palavra recomenda-se. Nós sabemos que no Brasil, tem a mesma força, né? uma lei que exige, nem sempre é cumprida. Quantas leis exigem e não são cumpridas? Quando você cria um documento que não é lei e tira a palavra exigir e bota recomendar, é dizer, faz quem quer. Essa atitude do MEC não é sadia. O MEC é um órgão sério, que eu acredito, que eu considero, e peço que o MEC reveja essa atitude dele. Tá, então o senhor acha que, quer dizer, o senhor acha não, o senhor que defende que deva ter um alerta no início do livro, no meio do livro, embaixo da página onde está a história, onde que deve estar esse Primeiro, alerta? deixar bem evidenciado que eu não conheço um único movimento negro brasileiro que exige, que quer arrancar o livro de circulação. Quer dizer, não é então, isso é a questão- mentira. a questão não é Alguns tirar de setores estão circulação. mentindo, dizendo Não que nós é queremos censurar censurar, o livro. né? Não queremos censurar. Circule a beça e até com volume maior, desde que coloque uma nota introdutória dizendo, olha, crianças, professores, naquele tempo era comum, porque o negro tinha um conceito da classe dominante, um conceito, o negro era tratado de maneira muito negativa pela classe dominante. Hoje, a classe dominante está um pouco mais consciente, está um pouco mais aperfeiçoada, eles conseguem respeitar um pouco mais o negro. Então, por favor, não deixe essa visão ser reproduzida. Eu lembro quando criança, ao ler Monteiro Lobato, em sala de aula, onde eu era um dos poucos negros, o quanto era incômodo para mim, É incômodo, ouvir, muito, muito incômodo, a gente se olha, as crianças demais olham para nós, nessa hora, imediatamente, e a gente não sabe onde enfiar a cabeça. E aí, nessa linha, eu quero contar um exemplo para você que a gente fez, e é fundamental para quem discute da educação. Nós pegamos 10 criancinhas de 5 aninhos, de uma creche, crianças negras, 10 crianças negras, colocamos em uma sala e colocamos no meio 10 bonecas, 9 brancas e uma negra. 9 bonecas brancas e uma boneca negra. Colocamos em uma salinha, no chãozinho, arrumadinha, todas iguaizinhas, no vestir, tá. E aí explicamos às crianças a importância de brincar com a boneca. E que agora chamaríamos uma por nome para ir lá, olhar as bonequinhas, escolher uma, voltar para seu lugarzinho e brincar com a boneca. Foi a criança 1, escolheu. Foi a 2. Quando chegou na criança 9, fechou o tempo. Por quê? Porque restou. Olha, todas as crianças eram negras. Tá. Eram uma boneca branca e uma boneca negra. Restou no meio uma boneca branca e uma boneca negra. A criança número 9 deduziu que a criança número 10 deduziu que a criança 9 ia pegar a boneca branca. E sobraria para ela, obrigatoriamente, a única boneca negra. E ela correu para disputar a boneca com a outra garotinha. Ou seja, como você explica isso? A sociedade, através da televisão, dos meios de comunicação, onde a criança vê programa, onde o negro está sempre em situação negativa, a criança negra já cresce tendo vergonha de pertencer ao povo negro. E aqui está o mal, que cabe ao MEC e todos os educadores trabalharem. Trabalhar com qualidade, com seriedade. Então, essa polêmica que o MEC está criando, para mim, é desnecessária. Basta o MEC exigir, ele tem poder para isso, que toda editora coloque uma nota. Acabou tudo. Mas o MEC insiste em deixar a coisa livre como defesa da produção intelectual. Gente, se o MEC quer ser coerente na defesa da produção intelectual, então tire a nota que fala que não pode matar onça. Divulgue o livro no português de 1920. Pronto. Coerência. Agora, por favor, com o setor é coerente. Com o tema do negro, deixa solto. Por favor, nos respeite mais. Tá certo, Frei. Bom, mas não para nesse livro de Caçadas de Pedrinho, né? Agora tem um outro livro também que está colocado em questão, que o MEC compra e distribui para as escolas, que é o Negrinha, não é isso? Exatamente. Aí eu faço um apelo ao MEC. MEC, você paga caro aos técnicos para cuidar disto. Por que você, MEC, permite que os técnicos... A culpa não é do ministro, a culpa é dos técnicos que não estão levando a sério o trabalho deles. Eu quero lembrar que em 1986... Nós, comunidade negra, descobrimos, uma mãe veio trazer um livro chamado Sonhos de Talita. Ali o livro, quando queria mostrar que a criança boa, ela obedecia o professor,
era uma criança branca, toda engomadinha. Quando queria mostrar que uma criança boa não quebra o vidro da escola, tem lá uma criança negra jogando pedra no vidro da escola. Então, tudo que era de ruim, botava na criança negra. Você vai numa festinha, como se comportar numa festinha? E aí, não pode pegar doce antes da hora. Então, tinha lá uma criança negra pegando doce antes da hora. Então, tudo que era ruim, o livro botava em criança negra. Tudo que era bom, em criança branca. Nós fizemos uma ação extraoficial e entramos no cartório e entregamos à editora. Lhe dou 60 dias para o senhor tirar de circulação esse livro e fazer nova edição. Senão, nós vamos abrir o processo contra o senhor. Em 30 dias, a editora fez isso. Tirou do livro de circulação e criou um novo layout e levou para a nossa aprovação. Isso em 1986. Ora, portanto, já há acúmulo de experiência, onde é possível. As editoras são sensíveis. Meu estranhamento é que até hoje a editora não foi procurada pelo MEC. Até hoje, a editora Globo, poderosa editora Globo, não foi procurada pelo MEC. Você não acha, então, que é uma questão de dinheiro, que a editora estaria pressionando para não refazer, não rever, não? Tem um pouco disso e tem também essa postura de que o negro ainda não tem importância na sociedade brasileira. Alguns setores têm uma visão equivocada sobre o negro. O negro está tomando consciência, o negro está crescendo. Quando é que você viu um padre negro na igreja? Era poucas vezes. Quando você vê um médico negro? Poucas vezes ainda. Quando você vê um juiz negro? Poucas vezes. Mas os poucos que têm estão procurando colocar o seu saber a serviço da luta do povo negro. E aqui que está o diferencial. Quando você vê um Joaquim Barbosa no STF tendo garra em prol da ética, ele está honrando o povo negro. Então, são detalhes novos que a sociedade está percebendo. E nós pedimos que o MEC e demais órgãos governamentais, a nível municipal, a nível estadual e nível federal, leve a sério. Leve a sério o povo negro. Todo mundo vai ganhar com isso. E o senhor acha que, então, que a questão tinha mesmo que ir para o STF? Não dava para ter uma conciliação? Nós defendemos não o acordo com o MEC, porque o acordo com o MEC é um acordo humilhante. O MEC queria empurrar goela abaixo a recomendação 6 de 2011. Para nós, o acordo era humilhante. Sair da exigir e ir para recomendar. Então, preferimos que o STF discuta isso e dê o veredicto. Porque, para nós, isso vai servir também como referencial para todas as editoras e para todos os livros daqui para frente. Se tem muito livro na praça, sem qualidade, sem respeito ao povo negro, eu tenho certeza, após o julgamento do STF, todas as editoras vão respeitar o povo negro como o povo negro merece. Quer dizer, não é uma questão de censurar uma obra antiga, uma obra que já está cristalizada e que faz parte, inclusive, da cultura. Monteiro Lobato faz parte da cultura de uma geração inteira, né, Frei? Exatamente, faz parte sim. Eu acho bonito quando eu vejo as pessoas reagindo e, ao mesmo tempo, reagindo com medo do debate, mas quando ela toma consciência do Monteiro Lobato, homem cidadão, que foi plenamente consciente do seu racismo, essas pessoas começam, então é possível passar ideologia na produção infantil? É possível sim, e em toda produção se passa ideologia. Então, para nós, quem está ganhando com esse debate é a sociedade. A qualidade de crescimento é fantástica. O Brasil está de parabéns, a imprensa está de parabéns quando abre esse debate. Obrigado, Frei. Obrigado pela sua presença aqui, obrigado por trazer suas ideias para a gente aqui na Univesp TV. Obrigado. Fim do programa Educação Brasileira, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.